Oi, pessoal, meu nome é Daniela de Oliveira, eu sou psicóloga. E eu sou a Thaís Salã, psiquiatra. E a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre regulação emocional. Sabe aquela hora quando você está numa ansiedade, você fica tomado por uma emoção? Tô dando o exemplo da ansiedade aqui. E que a gente se descontrola um tanto e a gente perde a mão sobre nós mesmos? Nós estamos aqui para falar sobre como a gente pode voltar a ter mão sobre nós. Como a gente pode voltar para o nosso estado natural e pensar um pouco, né? Aquela coisa de poder respirar e escolher um pouco as nossas emoções. É aquele tempozinho, né, Dani? Aquele tempo que tem entre quando a gente recebe uma informação do ambiente, a gente vê alguma coisa acontecendo e não só reage. A gente consegue processar o que aconteceu e até escolher a forma como a gente vai responder. Porque reagir e responder são duas coisas completamente diferentes. Quando eu percebo no meu comportamento, cai alguma coisa, ou meu filho, minha filha faz alguma coisa que eu não gostei, eu tenho uma reação instantânea. Isso é uma reação, e aí eu percebo isso, me reorganizo. Isso. Porque eu me observei fazendo isso, e aí eu penso como não é tão demorado, né, esse tempo de Sim. Como seria melhor. Mas aí eu respondo ao que aconteceu e de uma forma que essa resposta leva a um resultado que me agrada, que eu acho que faz sentido, e eu me sinto no controle de mim e também interagindo de uma forma produtiva com o meio. Quando a gente fala muito sobre uma resposta mais funcional, né? Então, o que vai ser melhor, se adaptar melhor àquela situação para que eu tenha consequências melhores, vamos colocar assim. É um termo que eu não gosto muito de falar, porque não é necessariamente ter consequências melhores, não é ligado à consequência, mas que possa me deixar mais satisfeito sobre mim mesmo. No trânsito, a gente mora em São Paulo, a gente está aqui em São Paulo, né? Aquele trânsito caótico. E aí uma pessoa te corta e você tem uma reação, tem vontade de xingar a pessoa, de apertar a buzina. E aquilo gera mais raiva, gera mais estresse, até enquanto que se você escolher reações, escolher respostas diferentes, você pode ficar melhor consigo mesmo, né? Isso é o que a gente chama de regulação emocional. Exatamente. E tem um tanto de poder conter um certo impulso, né? O primeiro impulso de reação, o primeiro impulso de resposta, como a gente contém isso. É o famoso, que não são 10 segundos, né? Agora a gente sabe que são 30. São mais ou menos 30 segundos entre uma reação imediata, para que a gente possa se reorganizar emocionalmente e falar, opa, é isso mesmo que eu quero fazer, é isso mesmo que eu quero falar, ou eu posso fazer outra coisa com isso aqui. E qual a importância da gente trabalhar isso? Porque a regulação emocional, eu costumo falar aqui no consultório, é como um músculo. É uma musculatura. É uma musculatura, é algo que tem que ser trabalhado, né? Então, se eu trabalho pouco, dificilmente eu vou conseguir assumir o controle de como eu vou responder e vou reagir. A importância, para mim, é imensa e em vários sentidos. Vou citar alguns. A minha relação comigo mesma, como você falou, eu me sinto mais funcional, então eu me sinto mais no domínio de mim mesma, é aquela sensação de autoeficácia. Sim. A minha relação com o outro, porque muitas vezes a gente fica ruminando, né? Como eu falei com alguma pessoa, como eu respondi para uma pessoa quando ela falou alguma coisa que de repente me desagradou. A gente gostaria de voltar no tempo e escolher melhor as palavras, ou escolher melhor o jeito que a gente teria falado, né? Para a relação com as outras pessoas. No trabalho, né? Então, em termos de... também ainda na relação com o outro. E mais algum motivo que você Olha, eu sou muito suspeita para falar, porque é um tema muito
muito do meu coração, regulação emocional. Para mim, a regulação emocional é a base da vida. Da vida em sociedade, da vida com o que é vivo, com o que é vivo em nós e com o que é vivo fora de nós também. Então, é através da regulação emocional que a gente vai poder se posicionar no mundo, que a gente vai poder se entender, que a gente vai poder respeitar tudo aquilo que é vivo. Sim, até porque é isso, dando até uma continuidade no que a gente já falou em outros vídeos, desse movimento para fora e para dentro. Então, é olhar o que está acontecendo lá fora, como isso repercute dentro de mim. Então, como eu me sinto quando acontece aquilo, e também entender qual é o meu padrão de responder aquilo, né? Só quando a gente consegue criar esse tipo de consciência que a gente consegue desenvolver repertórios diferentes. A regulação emocional, ela dá pra gente, né? Eu falo que são as nossas cartas na manga. Essa habilidade de nos adaptar às situações e, inclusive, de escolher, né? De ter escolha sobre nós e também colocar limite. É saber aonde é o nosso limite, é saber aonde a gente diz, não, daqui não dá pra mim, daqui eu não passo, e a gente pode tanto se aproximar de situações que são mais agradáveis para nós, de pessoas que são mais agradáveis, que nos deixam mais confortáveis e acolhidos, quanto nos distanciar daquelas que nos colocam em perigo. Então, quer dizer, Daniel, ouvindo você falar desse jeito, quer dizer que a regulação emocional também nos dá maior poder de tomada de decisão. Sim, nós estamos exatamente, a gente entra também por essa ambiência, né? Então, através da emoção, a gente toma as nossas decisões na emoção e a gente nem se dá conta disso. Então, o cérebro, ele justifica, né? E aí eu vou trazendo aqui o Antônio Damasio, o cérebro, ele vai justificando uma decisão que já foi tomada emocionalmente. Então, quer dizer que quando eu tô achando que eu sou muito racional. Eu sou muito racional. Eu escolhi participar de um projeto por causa disso, aquilo. Na verdade, o meu corpo já decidiu isso antes. Muito anteriormente. Por questões emocionais. Exatamente. Então, o Antônio Damasio, ele vem escrevendo isso. Ele acho que o primeiro livro, né, que ele lançou foi antes de 94, ele já tinha estudos em relação a isso, mas o erro de Descartes, que eu acho que é um marcador importante, o erro de Descartes é um livro, e ele vai falando justamente sobre isso, sobre como a gente, eu acho que ele vem, na neurociência, ele vem embasar o que os filósofos existencialistas já falavam há muito tempo, né? Então, Descartes diz para nós, eu penso, logo existo, e os existencialistas trocam essa ordem, eu existo, logo penso. Então, se a gente for ver na história evolutiva, na filogenética, isso é uma verdade. Aquilo que a gente falou, primeiro vem a fisiologia, depois vem a emoção, depois vem o sentimento, o pensamento, o comportamento. Exatamente. Então, eu existo logo, fisiologicamente, logo os meus processos fisiológicos funcionam de tal forma que eu consigo pensar. Seria isso? É mais ou menos isso. Então, quando a gente olha, né, tanto na história filogenética, quando a gente olha na ontogênese, né, no embrião, então, quando vai lá o embrião se desenvolvendo na barriga da mãe, etc., ali a gente tem, né, nesse desenvolvimento do embrião, a gente tem todas as etapas da filogênese, a gente tem todas as etapas da nossa história de evolução enquanto humanidade, desde a primeira célula, né? Passando pelos peixes, pelos mamíferos, passando ali pelos peixes, pelos anfíbios. Então, quando a gente olha o óvulo e como ele vai se desenvolvendo, a gente revê toda essa história ancestral que nós temos. Então, a gente carrega em nós toda essa ancestralidade. E dentro disso, a gente vê que se desenvolve todo o aparato, né, do corpo. E o córtex é a última coisa a ser desenvolvida. Isso é muito importante. Claro que não tirando as questões espirituais, religiosas, não estamos entrando neste aparato, né? A gente está aqui se debruçando
na biologia. O que eu acho muito lindo de ver como é feita essa construção. E aí a Dani chegou a falar do córtex, né? O que é o córtex? O córtex é a parte mais... é a casquinha do nosso cérebro, digamos assim. Então, se eu falar que o nosso cérebro é um ovo, você tem aí a gema, a clara e a casca. Então, o córtex é a casca e é onde ficam os corpos neuronais, né? Então, e principalmente o córtex pré-frontal. Então, se ainda a gente for um pouquinho mais específico, na casquinha do cérebro, na parte da frente, é onde estão as nossas funções, as nossas habilidades superiores, que a gente fala. O que superiores? Porque é o que nos diferencia de outros animais que a gente chama de animais não racionais. E essa área do cérebro, ela é a última a se amadurecer. E é a última a desenvolver na nossa história enquanto evolução também, né? Então, o que a gente tem, né, o cérebro, o nosso cérebro primitivo, que a gente chama de cérebro reptiliano. Eu não acho um bom nome, tá, gente? Tá, mas me lembra falar de cérebro reptiliano. Me lembra que você falou aí, que você trouxe a evolução dos animais, passando aí dos peixes para os anfíbios, para os répteis, para as aves e chegamos nos mamíferos, né? Mas acho que esse nome traz essa parte mais primitiva do cérebro em contraste com uma outra área mais desenvolvida, o que eu não quero dizer que por desenvolvida como mais importante. Isso é legal a gente falar. Isso, não tem uma área do cérebro, se você perder qualquer uma delas, vai dar problema. Vai dar ruim. Inclusive na questão de regulação emocional, né? Uhum. Então, acho que quando a gente vai falando das nossas emoções, a gente... Gosto muito, né, dessa metáfora das emoções como um rio. A gente começa a entender que as emoções, elas quase que fazem parte ali do nosso sistema metabólico, são parte do nosso sistema metabólico, né? E vão dizendo para nós aonde as nossas águas vão correndo, né? Então, acho que as emoções são esse rio que corre em nós e às vezes fica travado em algum lugar. E aí eu acho importante a gente fazer uma diferenciação entre emoção e sentimento. Sim. Emoção e sentimento não são a mesma coisa, por mais que as pessoas achem que são, eu acho que isso é comum, mas emoção e sentimento, eles são diferentes. A emoção é isso, faz parte do nosso sistema metabólico, ela está no corpo, é uma resposta muito imediata ao afeto. O que é afeto? É tudo aquilo que nos afeta, é tudo aquilo que eu sou afetado. Que eu sou afetado, que está na relação. Então, bateu... Tem uma percepção imediata do corpo, que ela é anterior, inclusive, ao córtex, né? Que é anterior ao pensamento. Não vou falar que é anterior, mas é tudo muito junto. Milissegundos. Nem milissegundos, é muito rápido, né? Então tem um afeto, né? Bateu no corpo, o corpo sente alguma coisa, tem uma resposta imediata de dentro do nosso corpo, de dentro da pele. Essa resposta imediata é a emoção. Que aí o cérebro ele não tem muito repertório para identificar isso, ele identifica como agradável ou desagradável. Exatamente. Então a gente tem aquilo que é agradável ou desagradável em nós, aí sobe, aí tem esses milissegundos que é muito rápido, e aí a gente dá um nome para isso. E essa interpretação essa interpretação não só de um nome, né, do nosso afeto, mas se é agradável ou desagradável e etc., a gente chama de sentimento. E que vai... então, esse rio, ele está presente desde que a gente nasce. E ele está aqui o tempo inteiro. Às vezes a gente não se dá conta. E eu trago isso do jeito que está presente desde que a gente nasce, porque no momento em que a gente tem a emoção, o cérebro ele junta essa questão do agradável e não agradável, mas também com o que já foi vivido. Exatamente. Eu diria que é até anterior ao nosso nascimento, é desde a nossa concepção. Sim. Né? Então, desde a nossa concepção, a gente está sendo afetado. E aí isso vai juntando e vai criando aí no seu cérebro, né? Você que está ouvindo a gente, alguma coisa te afetou. Basicamente, só para a gente organizar para quem está ouvindo a gente, basicamente a gente vai identificar
agradável ou desagradável, não só na forma como isso é percebido no corpo, mas juntando com o que já foi vivido, seja de forma consciente ou inconsciente. Às vezes são coisas que a gente nem tem a consciência, nem lembra necessariamente o que aconteceu. Isso. E aí vem o sentimento. E aí você vai saber explicar isso melhor do que eu, porque é algo da neurociência, mas isso vai formando os nossos mapas cerebrais. E o nosso cérebro, ele é ótimo para fazer previsão. Tudo que ele quer, eu brinco, e quem é velho vai entender, que nosso cérebro tem síndrome de Jaiminho. Quem lembra do Jaiminho do Chaves, que encostava lá na porta e falava: ai, não, eu não quero entrar para entregar as cartas porque eu quero evitar a fadiga. Tudo que o nosso cérebro quer é evitar a fadiga. Então, o que ele faz? Várias associações. Então, ele pega as experiências que a gente já viveu e fala: isso aqui eu reagi desse jeito, funcionou. Isso aqui é perigoso para mim. E aí, quando ele vai olhando assim o ambiente, quando a gente olha o ambiente ou quando a gente vive alguma situação que pode ser remotamente parecida com aquilo que a gente viveu, ele já organiza tudo, toda uma resposta, toda uma reação. Para quê? Para economizar. Se a gente pensar na tecnologia, por exemplo, no computador, eu falo que o computador ele foi criado à imagem do cérebro humano, né? Então, se eu vejo que eu abro com muita frequência um arquivo, ou então eu uso vários dispositivos juntos, o que eu vou fazer? Em vez de todas as vezes que eu precisar usá-los, eu vou abrir tudo separado, então eu crio uma forma de automatização, uma padronização, que aquilo se torna mais barato em termos de energia para mim, mais rápido, mais eficiente. É isso que o cérebro procura, né? E também sobreviver. Exatamente. Né? Então, e aí a gente entra na questão. Então, as emoções elas estão acontecendo em nós o tempo inteiro, nós estamos sendo afetados o tempo inteiro. Às vezes a gente pode estar mais disponível para essa afetação ou não. Então, a gente tem uma disponibilidade para afetação. E algo importante para nós é da gente entender que essa automatização do cérebro, que o cérebro vai fazendo sobre essas reações. Então, vocês estão vendo que o tempo inteiro eu estou falando de corpo, eu não estou colocando uma hierarquização. Não existe quem é mais importante. A gente funciona tudo junto, né? E aí, o que acontece? Cria-se um padrão corporal. Então, esse padrão corporal de reação às situações que a vida vai apresentando, na forma como a gente vai fazendo os enfrentamentos na vida, que são as nossas estratégias de coping, elas são um padrão emocional. Sim. Esse padrão emocional, ele é criado, ele é organizado em nós como uma estratégia de sobrevivência, uma estratégia de pertencimento. Por quê? A gente pertencer é a coisa mais importante que existe na nossa vida. Somos animais sociáveis, né? Porque Isso. a gente, se a gente for se comparar com outros animais, nós somos frágeis. Então, estar em bando, né? Estar junto garante nossa sobrevivência, se a gente pensar, né? E veja só, uma criança para andar leva cerca de 2 anos. É muito tempo quando a gente olha no mundo animal. E essa criança, ela precisa aprender a modelar os seus comportamentos, as suas reações, em acordo com o ambiente, em acordo com aqueles cuidadores mais próximos, para que ela possa sobreviver. Todos nós fizemos isso. Acho que então, e aí vem teorias aí de apego, como que, né, a teoria de apego de Bowlby, que é exatamente o padrão vínculos com o qual eu estabeleço o vínculo, que é algo que a gente pode, se vocês tiverem curiosidade, deixem seus comentários aqui, que a gente grava um episódio falando mais sobre apego e essas questões. Mas ainda continuando na sua explicação, que eu acho lindo a forma como você trabalha a regulação emocional, ainda, né? Trazendo muito para o corpo, mas também é trazer uma reflexão de: será que estamos atualmente, pensando enquanto seres humanos, melhorando a nossa capacidade de regulação emocional? Não quero generalizar, mas em termos de padrão de sociedade, é algo que você percebe, Dani, que as pessoas
tem melhorado, aprimorado, ou é algo que está ficando cada vez mais difícil? Aí, enquanto a Dani vai responder, acho que quem está escutando a gente pode se perguntar. Começar a se perguntar, exatamente. Você mais reage ou responde? Isso. Mas o que você acha? O que eu tenho visto e o que as pesquisas têm mostrado para a gente, não é só achismo, né? O que as pesquisas têm mostrado para a gente, inclusive é isso. A OMS lançou uma nota, né, que agora, pós-pandemia, a solidão e a depressão são nossas doenças maiores, né, de maior proeminência, que a gente vai ter que cuidar mais. Temos aí a ansiedade também numa crescente muito grande. E isso tudo vai contando pra gente que não, a gente está com estratégias bem ruins de regulação emocional. Né? As pessoas estão cada vez mais reativas, está mais difícil se regular emocionalmente. E também a gente tem uma questão da nossa cultura, da nossa sociedade, que vem numa crescente desenfreada em busca de desempenho o tempo inteiro, colocando a gente em estados de alerta constantes, e não podendo parar, né? Aquela coisa, não posso parar, tenho que estar sempre produzindo. E isso leva a uma desregulação do nosso sistema nervoso e que vai impedindo, em certa ordem, a nossa capacidade de nos regular emocionalmente. Além disso, né? A gente tem as questões de estilo de vida. Então, como o nosso estilo de vida tem sido cada vez pior para a nossa vida biológica, para o nosso processo biológico, a regulação emocional faz parte, entra nesse pacote. Se a gente não dorme direito, se a gente não come direito, se a gente não tem boas relacionamentos saudáveis, a nossa estratégia, a nossa regulação emocional vai para o saco, porque aí a gente não tem energia suficiente. Eu estou falando de energia, aporte energético mesmo. Energia vital, vitalidade. A gente não tem vitalidade para conter impulso, a gente não tem vitalidade para desorganizar graus excessivos de pressão, de dizer não. Então a gente vai faltando força vital mesmo, a gente fica consumido, cansado, fadigado, a gente entra em burnout, né? Que a gente falou um monte sobre burnout aqui. Então a nossa regulação emocional tem caído um tanto. E eu gosto muito uma coisa que o professor Nicoleles fala, do Miguel Nicoleles. Ele vai colocando, eu vi uma entrevista dele, ele falando sobre as questões das mídias sociais, né? Que uma grande questão que a gente enfrenta hoje é que o nosso cérebro ele é altamente adaptável, e a gente estava falando disso agora. Com essa adaptação muito rápida no nosso cérebro, ele fala, o meu grande medo é que o nosso cérebro entenda como ele tem todos os rewards, como ele tem todas as recompensas vindas de um sistema binário, que é o celular, que são as mídias sociais, que ele entenda que é melhor funcionar binariamente, que é melhor funcionar como 0 ou 1, sim ou não, é preto ou é branco. Polarização. Uma polarização, né? E um funcionamento muito rápido, do que ter o funcionamento virtual. Ele tem um funcionamento virtual e não analógico, que é o que evoluímos até hoje para acontecer. Por quê? Porque o tempo da vida, o tempo do nosso processo biológico, o tempo é analógico. É isso. Né? E puxando então um pouquinho do que você falou, até o ir organizando para mim, dentro de mim, a regulação emocional a gente tem praticado menos. Tem essa questão, como você falou, digamos, orgânica, que é do como eu me alimento, do como eu me nutro, não só da alimentação, mas também de relação, de estilo de vida, de contato com a natureza, de atividade física, como que é o meu estilo de vida, que seria a base para que eu possa exercer essa regulação emocional, essa interação com o meio. Seria uma das questões que são afetadas. A outra seria também associada ao estilo de vida, mas muito à tecnologia. Seria isso. Sim. Mas aí eu vou fazer um gancho, porque nós gostamos muito de podcasts, de também consumir informações de pessoas que estão pensando junto com a gente, trazendo conteúdos
interessantes, conteúdos que fazem a diferença para a nossa vida, que nos inspiram. E eu ouvi o Sérgio Sacani falando esses dias até com o Lito, e a gente fez um react sobre esse episódio dos dois. E o Sérgio fala assim, que nós seres humanos fomos projetados para funcionar bem em condições normais de pressão e temperatura. Sim. E ele fala que o problema está sendo a velocidade da mudança. E é interessante porque ele fala da velocidade da mudança num contexto ambiental, num contexto de aquecimento global, de mudanças climáticas. E você falou da questão da velocidade de mudanças digitais, de mudança, né, das mídias sociais, que não permitiram uma adaptação funcional. Exatamente. Funcional, produtiva, digamos positiva do nosso funcionamento. Isso, e aí uma das questões também que a gente vai vendo, e vou levantar outro ponto importantíssimo da regulação emocional, que é quando a gente aprende, né, quando a gente pode receber as nossas respostas interiores, a gente também começa a ter empatia pelo outro. Então, uma das questões da velocidade é que a gente não para se receber e a gente não para receber o outro. Então, a gente vê cada vez mais a empatia, a compaixão declinando no mundo, na sociedade, aí de uma maneira geral. Uma maré, a gente na saúde mental da infância e adolescência, uma maré aí de diagnósticos de espectro autista, não que não hajam casos, né? Mas o que acontece é que, na verdade, eu acho que não é que a gente não tem uma base, uma capacidade para ter uma cognição social, uma inteligência social, mas a gente não está conseguindo exercê-la. Exatamente, muito pelo contrário, a base a gente tem. A evolução, ela caminhou para isso, senão a gente não teria chegado onde a gente chegou, a gente não seria o que nós somos enquanto humanidade. Porque nós só sobrevivemos, nós somos seres muito frágeis no mundo animal. Nós só sobrevivemos porque a gente soube fazer cooperação, porque a gente soube fazer parceria, porque a gente soube viver em grupo e fazer vínculo. E para ter isso, mas e nesse sentido que você falou, para fazer vínculo, e eu falo que vínculo, o relacionamento, ele é bidirecional. Exatamente. Ele nunca é unidirecional. A não ser que seja patológico. A não ser que seja patológico. Pode ser. Mas para estabelecer algo bidirecional, eu preciso reconhecer em mim, observar as coisas em mim e reconhecer em você. Isso. Se a gente for, e aí é uma questão que eu vou trazendo aqui, é talvez uma questão filosófica, não sei como. A gente vai falando um tanto de profundidade e superfície. Então, partindo de um funcionamento biológico e que hoje a gente vai vendo isso acontecendo em planta, a gente vai sabendo como as coisas acontecem, né? Então, as plantas numa floresta, as árvores todas se comunicam. Sim. A árvore mãe, em época de seca, ela passa nutrientes para as outras árvores através das raízes, do solo. A vida, ela é integrada. Então, não tem dentro e fora, tem profundidade e superfície, certo? Então, eu não só... E essa interação, então é isso, não existe... Né? A interação, ela está acontecendo o tempo inteiro. É o que eu falei, a gente está disponível. Se a gente estiver disponível para o afeto, e até algo que a gente precisa aprender a fazer é nos diferenciar. Porque se a gente fica muito poroso na relação, a gente se perde de nós, porque não existe... Né? Não existe um eu único, exclusivo, grudado lá dentro. Às vezes a gente tenta fazer e isso também vai adoecendo. Então, aonde que a gente fala que estão as patologias e as grandes questões da regulação emocional? Quando esse modo de ser, ele fica muito congelado. Eu tracei uma estratégia sem nem me dar conta disso, né? Então, a gente está falando, essa estratégia de enfrentamento da vida, ela se deu desde que a gente é muito novinho e, às vezes, em alguns acontecimentos, né, que a gente fala que são os acontecimentos traumáticos, alguns acontecimentos que mudam a nossa existência, que mudam o caminho da forma como a gente vinha vivendo a nossa vida.
E aí esses acontecimentos nos marcam tanto. E aí a gente congela numa forma de reação, numa forma de responder à vida para que a gente possa sobreviver. Isso é o padrão emocional. Isso é um padrão emocional. Falou. E que esse padrão emocional, então me corrija se eu estiver errado, ele pode ser mais rígido ou mais flexível? Esse padrão emocional ele pode ser de diversas formas. Então aí a gente vai entrando, cada um vai ter um determinado padrão emocional. A psicologia tem muitas abordagens, a psicologia vai falar várias coisas diferentes. Então eu estou aqui, né, fazendo o meu recorte da forma como eu trabalho, naquilo que eu acredito dentro da psicologia. A gente esperou até falar. Né? Esse nosso episódio de regulação emocional veio muito para... Porque é muito legal a forma como você trabalha a regulação emocional. A gente pode trazer outros recortes em outros momentos de regulação emocional, mas exatamente. Essa forma que você trabalha mesmo é muito interessante. As pessoas... Então, falando de padrão emocional, a gente tem... não é nem nature nem nurture, né? Não é nem só a natureza, genético, nem só o genético, nem só o que é formado no ambiente, mas é uma interação. Então eu tenho aquilo que eu recebi geneticamente, aquilo que eu recebi dos meus ancestrais enquanto uma certa tendência, um instinto de reação, e eu tenho aquilo que é formado também pelo ambiente. São camadas que elas nem se diferenciam direito. Né? É muito junto, elas se sobrepõem, são dimensões, a gente tem muitas dimensões em nós mesmos, né? Nós somos seres multidimensionais, vamos dizer assim. E essas dimensões de experiências, elas vão se sobrepondo para formar uma maneira de ser, né? Um modo de ser. E esse padrão emocional, ele é a base das nossas atitudes e dos nossos comportamentos, né? Então eu falo sempre, o comportamento é aqui, vocês estão vendo, peguei aqui. Comportamento é o que aparece da pele para fora. Atitude, padrão emocional, é o que está da pele para dentro. Então, o padrão emocional, a gente pode dizer que ele é um certo congelamento. Algumas pessoas vão se congelar se retraindo mais, podendo se adensar, outras vão ser mais rígidas, outras vão ser mais aceleradas, mais móteis, outras vão se misturar muito, vão se derreter, não vão conseguir dar conta da vida, vão precisar do outro e vão usar a estrutura do outro, outras vão se esquivar. Então, padrões emocionais, eles são uma determinada tendência a respostas. Aí a gente pode dizer o seguinte, existem intensidades diferentes. Então, de 0 a 10, o quanto eu enfrento. Sim. Né? Existem intensidades diferentes. E nem todo mundo vai fazer uma coisa só o tempo inteiro. Então, a gente pode dizer que a gente tem aí, como carta na manga, talvez 2 padrões, 3 padrões emocionais que são mais proeminentes em nós. E aí, a grande questão é que, como eu falei, é um padrão de congelamento. E a gente vai ficando com pouca variabilidade na vida. Ou seja, a gente vai deixando de desenvolver os nossos próprios recursos internos para se adaptar, para ser mais funcional, né? Os desafios, até quando a gente gravou sobre o burnout, o estresse, ele não é negativo. Então, o estresse, ele é um convite. Ele gera uma demanda de desorganizar esse padrão emocional para se reorganizar de uma outra forma? Depende. Então, nem todo padrão... Os nossos padrões emocionais, eles não são ruins para nós. Tá, de novo, não necessariamente. Eles foram a nossa estratégia de sobrevivência. O que é ruim é quando a gente usa o mesmo padrão emocional para tudo. Que aí não vai que aí é onde não é disfuncional. Aí é onde entra o disfuncional. Então, quando entra um estímulo estressor, se eu respondo sempre da mesma forma e se eu não saio desse modo de resposta, dessa reação... Qual foi o resultado dessa minha resposta? Isso, não só o resultado, mas se eu não paro, esses 30 segundos, né? Se eu não dou a pausa para poder entender o contexto e eu ver qual é a melhor resposta, se eu não crio uma variação, um repertório em mim de modos de fazer uma vida... Aí eu estou me restringindo. Aí é a restrição da própria existência. E aí, quando eu faço essa restrição da existência,
às vezes não é patológico, mas traz sofrimento. Né? Então eu falo assim, né? Nem sempre é patológico, mas você pode entrar em estados de sofrimento que talvez você não precise. Pode não ser patológico no primeiro momento, mas exatamente, se se continua, isso vai aumentando. De alguma forma vem a ser patológico. Exatamente. Você falou, agora eu trazendo uma contribuição da minha parte da neurociência e do desenvolvimento, quando você falou do desenvolvimento do nosso padrão emocional, das camadas, me lembrou como o cérebro se desenvolve, como eu falei. Sim. Que o córtex pré-frontal se desenvolve, né, por último. Aliás, a gente termina o nosso amadurecimento por volta dos 25, perto dos 30 anos de idade, realmente. Demoram esse tempo todo, mas o que se desenvolve primeiro é a amígdala. E a amígdala é uma estrutura no nosso cérebro que ela é responsável pelas nossas reações de defesa, a luta e fuga. A amígdala, ela guarda suas próprias memórias, Então, se teve algo que pôs a minha vida em risco muito precocemente na minha vida, eu vou armazenar essa experiência ali. E quando ela acontecer essa experiência, ou algo que me lembre essa experiência, lembre meu cérebro dessa experiência, a amígdala já vai ativar, e ela vai ativar o sistema nervoso simpático, né? Vai ativar uma reação, essa reação de luta ou fuga, de reatividade, que não contribui para a regulação emocional. Mas, se a gente tem um ambiente favorável, saudável para o desenvolvimento, ou as outras camadas vão se desenvolvendo, como o córtex pré-frontal, então, que tem instâncias superiores. E eles vão criando conexões entre as áreas do cérebro, e inclusive conexões entre a amígdala e o córtex pré-frontal, bidirecionalmente. É isso que é bonito, né? Porque a regulação emocional é isso, é o córtex que vem e conversa com o resto do corpo. Então, o Kahneman, quando ele fala de regulação emocional, né, a gente tem o sequestro da amígdala, né, que a amígdala sequestra o cérebro inteiro e a gente fica com essas respostas rápidas. E o Kahneman, ele vai falando o tempo inteiro dessa interação, da conversa do corpo com o córtex, do córtex com o corpo. Mas você sabe, Dani, que nesse momento, tem um artigo que ele é muito bonito, a gente pode deixar a descrição do artigo aqui para vocês acessarem depois. Em inglês, ele chama Amígdala, Student of the World and Teacher of the Prefrontal Cortex. Então, a amígdala é uma aprendiz do mundo e ela é a professora do córtex pré-frontal. Como eu falei, a amígdala se desenvolve primeiro. Ela recebe as informações do mundo e ela vai dar o tom dessa conexão com o córtex pré-frontal. De que forma? Se eu estou num ambiente favorável, o meu corpo vai entender que eu não preciso estar ligada na reação, luta-fuga, no modo sobrevivência, e que eu tenho tempo e eu tenho energia disponíveis para eu raciocinar. Então, ele vai fortalecer a conexão do córtex em relação à amígdala. Quando a amígdala tentar se ligar, o córtex vai observar, não, peraí, tá tudo bem, aqui você não precisa ligar agora. Então, ele vai modular. Sim. Agora, se eu me desenvolvo num ambiente estressogênico, e aí a gente fala dos eventos adversos da infância, do estresse tóxico, enfim, o que eu estou ensinando para o cérebro é que eu não tenho energia, não tenho o luxo de raciocinar, de deixar o meu cérebro racional tomar conta. E aí, o meu maior padrão, o meu cérebro aprende que quem manda é a amígdala. Então, não vai... A ideia é que, no começo, a amígdala é a professora, mas depois o córtex, que é o aprendiz, toma a sala, toma a coordenação e faz tudo. Então, quando a gente tem esse ambiente estressogênico, a gente enfraquece essa conectividade do córtex com a amígdala, então a gente fica mais reativo. E isso é lindo, né? E eu acho que tem um ponto que eu preciso falar,
que quando a amígdala aprende que que a vida entrou em risco, né, a gente precisa entender que não necessariamente é um risco tipo a casa pegou fogo, né? Porque o que é arriscado, por exemplo, para uma criança de 2 anos de idade? A cara feia do pai pode ser um risco, né? A ameaça de fiquei bravo com você. Porque... E nem só coisas positivas, insultos. Ausências também. Ausências, a negligência de afeto é um risco, né? Então, para a gente poder entender que a gente não está falando aqui de um risco que a gente olha e fala é um risco concreto, né? Mas é um risco para a existência, para a vida, para o processo vivo. E a gente precisa entender, eu acho muito bonito isso, as nossas emoções, o nosso corpo emocional e o nosso processo vivo é de uma delicadeza e de uma sutileza, né? E que a gente cuida pouco, porque a gente está tão na força, né? O nosso mundo exige tanta força de nós que muitas vezes essa delicadeza e essa sutileza elas ficam esmagadas. E esse é um dos grandes quadros que eu vejo hoje. As pessoas chegam muito exigidas, tão exigidas, né? Que a própria vida ficou suprimida. E quando a gente suprime a nossa vida interna e as nossas emoções, a gente não dá conta da vida. Então, ao contrário do que a gente pensa, para a gente ser mais racional, para a gente desempenhar melhor, para a gente ser mais produtivo, quanto mais próximo a gente estiver da nossa profundidade, e aqui quando eu falo profundidade, estou falando das nossas emoções, e quando eu estou falando das nossas emoções, eu estou falando de estômago, de diafragma, estou falando de batimento cardíaco, eu estou falando de corpo. Quanto mais próximo a gente estiver desse nosso mundo profundo, mais a gente vai ter sustentação para dar conta da vida. Então eu falo que a gente precisa engrossar o nosso caldo para que a gente possa estar no mundo, para que a gente possa ocupar os nossos lugares no mundo, nas relações. Aí essa profundidade com a superfície. Então a profundidade sendo acessada, ela dá condição para a superfície. Exatamente. Então quando a gente acessa a nossa profundidade, e aí a gente chama isso em ciência de interocepção, né? Essa percepção do que está acontecendo da minha pele para dentro. Quantos graus de pressão, né? Quanto de pressão eu tenho na barriga, no peito, na garganta, na cabeça, temperatura, tônus muscular, velocidade. A gente pouco se dá conta da nossa velocidade, a gente pouco se dá conta do nosso tônus, do quanto de dureza eu faço, do quanto de densidade, o quanto eu me solto às vezes, né? Eu largo as coisas. Quando eu vejo você nas suas práticas, quando você pergunta, você vai fazendo os movimentos com as pessoas, e aí às vezes você faz uma pergunta que aí o movimento da pessoa muda completamente, ela endurece, cresce ou diminui, e sem perceber, e aí você pergunta, o que aconteceu com você? E aí a pessoa fala, nossa, né? Então, acho que também já deve ter acontecido com as pessoas que estão ouvindo a gente disso, delas, nossa, mas olha como que você tá. E a pessoa fala, nossa. E aí às vezes as pessoas confundem com postura. É a postura, mas não é postura. Então eu estou tirando aqui uma coisa que às vezes as pessoas falam, é minha postura física. Não é postura física, é essa percepção do interior. Então é essa profundidade que vai dando sustentação, inclusive para as camadas, né, musculares, esqueléticas, cada uma ficar no seu lugar cumprindo a sua função, para que a gente entre num estado de homeostase, né? Que é agradável para nós. E aí vão trazer emoções assim, calma, tranquilidade, é gostosinho, é confortável. Isso que também eu acho muito interessante na forma como você trabalha a regulação emocional, Dani, que é de juntar a percepção, a percepção corporal com a emoção. Então, quando você pergunta, e isso você sente de que forma? Sim. Então, você está juntando a emoção
Na verdade, a gente tem uma clareza. O que acontece? E aí entra uma história filosófica que a gente pode até entrar em outro vídeo aí. Desde Descartes, entendeu? A gente veio lá dividindo mente e corpo, alma e corpo. E essa divisão nunca existiu. Não existe emoção e corpo. Corpo é emoção. E aí a gente criou um discurso muito racionalizado, porque a gente entendeu uma primazia do cérebro, e o cérebro ele não funciona separado de nada, muito pelo contrário, ele só funciona junto, não existe essa primazia da razão, né? Muito pelo contrário, a gente é mais racional quando a gente fica mais próximo das nossas emoções. E muitas vezes, quando eu estou trabalhando com as pessoas, elas se surpreendem muito com isso. Que elas conseguem pensar melhor quando elas se emocionam, quando elas ficam perto da emoção. E ficar perto da emoção, se emocionar, não quer dizer que a gente vai ficar tomado pelas nossas emoções. Muito pelo contrário, a gente fica tomado por elas quando a gente se distancia. E a gente existe essa crença quase unânime, né? Não generalizando completamente, mas de que quando eu sou sentimental, não sentimentos, então, emotivo, ou estou próximo das minhas emoções, eu sou mais fraco, eu fico mais fraco, mais frágil. E muito pelo contrário, é o que nos fortalece, porque a gente vai ter um tempo, né? Então, a aproximação da nossa profundidade ativa o sistema nervoso parasimpático. Então, a gente só entende que a gente está seguro na vida quando a gente pode restar, né? Quando a gente pode descansar na nossa própria estrutura. E aí a estrutura corporal mesmo. Então, quando eu posso desorganizar, não largar o tônus, não é relaxar, né? Então, quando eu falo desorganizar um pouco os excessos de pressão, o excesso de suspensão na vida, não é se largar no sofá. Isso também não é bom para nós. Isso também não é bom para o nosso processo de vida. Porque a gente está... A gente precisa de pressão. A gente precisa de um tanto de pressão para que as águas do rio possam correr. Falei que as emoções são um rio. Precisa de margem. Porque senão vira um pântano. Trabalho suspenso, rígido, como, né, usando até os seus termos, ou a gente está lá largado no sofá. Largadão e virando ameba. Não é para virar ameba. Não é para virar ameba, porque senão a gente fica descorporificado. Das duas formas a gente fica descorporificado. Então, o que acontece? Quando não existe coerência na vida, a vida se assusta. Então, quando a gente não tem coerência, então quando o corpo está num lugar e a cabeça está no outro, a nossa vida se assusta um tanto, né? A vida quer que as coisas estejam juntinhas, porque o juntinho, né, a profundidade e a superfície mais próximas, a nossa superfície contendo a nossa profundidade sem apertar, sem suprimir, dá para nós essa sensação de que eu estou seguro e eu dou conta dos imprevistos que vierem. Mas olha como o corpo é lindo, né? O ser humano é lindo. Eu não gosto de incoerência. E você está me dizendo que o corpo sente as incoerências. Sim, o corpo sente. E ele também não gosta das incoerências, né? Exatamente. Então, porque senão a gente vai vivendo uma vida em que a gente fala uma coisa e a gente faz outra conosco. E essa dissonância, dentro da psicologia, a gente vai criando, a gente chama de dissonância cognitiva, né? A gente vai criando justificativas, inclusive no nosso cérebro, por que eu penso uma coisa e eu faço outra? E aí vai ficando uma lambança, né? E às vezes a gente vê as pessoas falando o discurso assim, mas você faz, não, mas por que isso e aquilo outro? E você vê que a pessoa vai entrando nos lugares que você fala, nossa, que discurso mais doido, né? A pessoa vai falando umas coisas muito loucas. Porque entra nessa dissonância. Mas se tiver um olhar atento, até o corpo dela... Vai contando, né? Então, a gente vai... E a gente não percebe. Então, esse desenvolvimento dessa interocepção é o primeiro passo para a regulação emocional. Então, e aí já entrando em umas estratégias, né? Como é que a gente vai desenvolvendo esse negócio que a gente chama de regulação emocional? Regulação emocional tem muita relação com o tempo.
Desenvolver regulação emocional é a gente desenvolver um tempo próprio. Entrando aqui no nosso assunto. Eu sou fascinada por tempo. Vocês vão me ver falando de tempo muitas vezes. E não é só sair aqui, eu tô estressado, eu vou ali tomar um café, você pega o café, pega a garrafinha de água, espreme a garrafinha de água. Ter um tempo para nós significa alterar os nossos ritmos. Então, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer, o que está acontecendo comigo? E aí é sair um pouco desse discurso que a gente tem muito mental de eu tô assim, eu tô assado, blá, 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 por isso, né? Ou olhando o que está acontecendo. Olhando o que está acontecendo na frente e o que eu posso fazer e etc. Sair da cabeça um pouco e perguntar para o corpo. Desabitar a cabeça. Desabitar a cabeça. Então, a gente tem que começar a fazer do corpo nossa casa, nossa habitação, porque né? O corpo é o nosso hábito, é a nossa morada, é a morada do ser. Porque para chegar na cabeça, como a gente descreveu, já passou por outras instâncias. Existe um texto lindo da fenomenologia existencial, que se eu não me engano é do Heidegger, mas pode não ser. Pode ser alguém que escreveu sobre Heidegger, tá? Que vai falando do corpo como a morada do ser. Né? E é verdade. Então, assim, a gente tem que começar a entender que a gente precisa habitar o nosso corpo. E habitar o nosso corpo é nos perguntar: o que está acontecendo comigo agora? O que está acontecendo no espaço em volta do meu coração, no meu estômago, no fundo da minha garganta? Que aí é o que a gente fala. A emoção é o quê? É o aperto no estômago, é a borboletinha no estômago, é o aperto no coração, o nó na garganta. Mas são esses estados. Eu estou muito físicos, duro, eu estou endurecido, eu estou muito mole, largado, eu estou mais... Tá gelado, tá quente. Eu tô mais encolhido. Ou eu tô aqui, ó, em pé, enfrentando o mundo, tô pronto pra batalha. Né? Tem gente que vive pronto pra batalha. Isso tem um custo enorme. E aí lembra que eu falei, as emoções são um rio. Se eu tô sempre apertado, pronto pra batalha, meu rio não tem espaço pra correr. Né? E se eu tô largado demais, vira um pântano. Ele fica parado. Fica parado. Então, a gente precisa começar a perguntar, fazer essas perguntas para nós. Então, primeiro passo de regulação emocional, o que está acontecendo comigo? Estratégias práticas para desenvolver uma melhor regulação. Regulação emocional. Dar tempo para perceber as suas emoções. Isso. E aí, na maioria das vezes... Eu digo para as pessoas o seguinte: treine isso quando você não está nos momentos de emoções desagradáveis. Claro. Porque aí temos outra coisa: emoção não é boa ou ruim, tá? Emoção é agradável ou desagradável. Por quê? Porque as emoções, elas são uma conversa do nosso processo vivo conosco. E aí a gente está passando estratégias para as pessoas, ou seja, a gente quer que vocês aprendam. A gente também quer aprender a ter regulação emocional. E a gente fala do aprendizado contínuo, afetivo também. Então, se eu entro em contato com a minha emoção no momento em que está desagradável, a chance de eu querer fazer isso de novo vai ser baixa. E não só isso, porque a chance de eu falar: não, deixa eu sair daqui, eu não fico. Não fico, óbvio. Então, vamos escolher, entrar em contato, tempo, entrar em contato, né, e poder entender que as emoções, são essa conversa mesmo do nosso processo vivo conosco, é a vida querendo conversar com a gente. Sim. Aí, às vezes, a gente pode mandar a vida calar a boca, e aí o problema quando a gente manda a vida calar a boca é que ela fica batendo lá na porta, fala: deixa eu te contar. Mas essa percepção até antes de falar: não, eu tô sentindo isso porque aconteceu isso, aquilo. É anterior. É antes. Então, volta, tira as justificativas todas, entende o que está acontecendo no corpo, né? Então, primeira pergunta: o que eu estou fazendo comigo? Segunda pergunta, né? O segundo passo. Estou dando passos. Primeiro passo, o que está acontecendo? Segundo passo, vamos usar as nossas mãos, elas são o nosso cérebro que a gente pode ver aqui, ó.
nosso cérebro à vista. Até explicando isso, qual é o lugar do corpo que a gente tem maior gama, maior número de movimentos? E se a gente quer perceber alguma coisa, se tamparem os seus olhos, você vai tentar descobrir o que é um objeto com o quê? Geralmente é com as mãos. Então, isso porque a gente tem uma representação dos receptores sensoriais nas mãos enorme no cérebro. Então, se a gente for pegar o homúnculo, né, que a Dani gosta muito, é muito bonito, as mãos ocupam uma área do cérebro muito grande. Então, exatamente. Por isso que a Dani propõe São nosso instrumento. Nosso instrumento que a gente vai tocar essa orquestra que é a nossa emoção, que são as nossas emoções. Então pense que as mãos, elas vão trazer para nós um repertório muito grande, como você falou, de movimento, é onde a gente tem mais variações. E aí a gente pode ganhar variações sobre nós mesmos. Né? Então, se a gente coloca a emoção na mão, não, se a gente arruma um gesto para representar a nossa emoção, a gente consegue fazer mais e menos dele. E quando a gente faz na mão, se vocês aí de casa quiserem fazer, fechar as mãos, quando a gente fecha as mãos, algo já acontece no resto do corpo inteiro. E aí o que acontece? Às vezes as pessoas não percebem. Por quê? Porque está desconectadinho. Aquela desconexão que a gente falou de cérebro e corpo. Tô mais para fora do que para dentro. Tô só na superfície e no mundo e pouco na profundidade. Então esse desenvolvimento desse começo de olhar para a profundidade, de sentir a profundidade é super importante para nós. Até para que a gente possa, eu falo, gente, dormir, relaxar. Problemas de insônia. A insônia tem muito a ver com isso, porque o sono é o momento que a gente tem que se entregar completamente para o nosso processo vivo. Totalmente. Né? E aí a gente vai perder o controle, entre aspas. Abrir mão do controle. Abrir mão do controle para se deliciar nesse rio. A gente vai deixar o rio levar a gente completamente, a gente não vai mais levar o rio. E então a gente pode fazer essa regulação da emoção nesse sistema de ir usando as nossas mãos para fazer mais e fazer menos. Né? E aí essa é a metodologia que eu trabalho, e aí eu vou ensinar as pessoas a fazerem isso, para que elas possam, variando as intensidades, ganharem esse repertório de diferentes emoções. Então a gente vai formando mapas neurais diferentes, de estados corporais diferentes, para que a gente possa agir no mundo de forma diferente. Então a gente não fala mais só de uma plasticidade neural, mas quando a gente fala de regulação emocional, a gente fala de uma plasticidade somática. Certo? De uma regulação do corpo inteiro. Né? E aí a gente tem várias maneiras, a gente vai repetindo, né? Como eu falei, a gente tenta fazer isso quando a gente não está nas emoções desagradáveis, para justamente a gente entender aonde a gente começa a entrar na emoção desagradável, aonde é o nosso limiar. Então é super importante que a gente saiba dos nossos limiares, aonde que eu vou me pressionando, que eu começo a entrar numa raiva, ou que eu começo a entrar numa super exigência de mim mesmo, para que eu possa, inclusive, reconhecer. Reconhecendo, eu posso chegar lá e falar, opa, tô aqui, daqui para frente a coisa vai ficar ruim e eu tenho que voltar. Né? E aí a gente tem as estratégias também que a gente pode ir traçando, depois de reconhecer isso, de como voltar. Posso dizer para a pessoa que está comigo, olha, me dá um tempinho, eu preciso de 5 minutos. Vamos lembrar, então, que a gente vai tá escolhendo responder e não reagir. Exatamente. Para isso, a Dani falou dos 30 segundos entre a ação e a resposta. Então, como a gente cria esse tempo? A gente pode pedir para o outro, me dá 30 segundos. A gente pode escrever. Então, a gente tem, inclusive, né, tem vários estudos saindo sobre os diários. Journaling. O journaling tem um protocolo, inclusive, para trauma, para tratamento de trauma, que é o protocolo de Pennebaker.
que é fantástico, que é só com escrita, né? Então, a gente tem o journaling, a gente tem os diários de gratidão, a gente tem a respiração, os padrões respiratórios, que a yoga vai ensinar vários de diferentes formas. Eles chamam de pranayama. Os pranayamas são fantásticos. Então a gente vai falar de cada um. Depois a gente pode até ver se alguém quiser, deixa nos comentários. A gente pode gravar vídeos explicando cada um desses padrões, fazendo com vocês, inclusive, que pode ser interessante também. A gente tem a prática formativa, que é isso que eu trabalho, esse trabalho com as mãos. Então, vamos colocar o nome. Chama prática formativa. De regulação emocional que você aplica, né? Porque a regulação emocional, ela tem sido o olhar de muitas estratégias terapêuticas, de muitas formas de terapia. A sua metodologia, ela se chama prática formativa, ela foi criada pelo Stanley Kellyman. Além disso, a gente tem, dentro das terapias corporais, a gente tem várias coisas. A gente tem o Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan é uma ótima prática de regulação emocional, porque ele vai lentificar o tempo das ações. Então, a gente pensar que a gente lentificar a completude de uma ação, estender o nosso tempo interno, é a melhor estratégia mesmo de regulação emocional. Então, é uma extensão do nosso tempo interno. O Tai Chi Chuan tem sido indicado muito como atividade física para idosos, né? Então... eu faço há 13 anos, então eu já entrei na faixa idosa há muito tempo. Então vamos antecipar, vamos indicar isso antes. Eu indico. Tai Chi Chuan. Eu comecei antes dos meus 30, então vou chegar lá. Já estou fazendo o protocolo 60 mais de atividade física. Tai Chi Chuan. A gente tem uma prática de balanceio que vem do Tai Chi, mas que as práticas corporais usam, que é uma regulação do sistema nervoso entre simpático e parasimpático, que é um balancinho que a gente vai fazendo em pé. Então, se a gente for ver anatomicamente, os gânglios do sistema nervoso simpático, eles ficam na parte de trás da coluna, do parasimpático na parte da frente. E quando a gente vai fazendo um balanço com o corpo, a gente vai regulando. E aí a gente vai regulando também o nervo vago, o tônus do nervo vago. Falando em regulação emocional, contato com a natureza, né? Então, colocar o pezinho na grama regula a emoção. Animais, contato com os animais, né? Abraçar um cachorro, um gatinho, conversar com um papagaio. Eu gosto muito do ver passarinhos. Savoring, né? Que é um estar presente. O savoring estar presente. Vem de um saborear. É um saborear uma coisa, por exemplo, a forma como o sol bate numa qualquer planta. Experiência de Owing. É o owing. Qualquer experiência de maravilhamento que você possa ter com coisas de deslumbramento, com coisas que são maiores do que você, que vão para além de você, ou com coisas que são muito pequenininhas, como, por exemplo, quando a gente fica vendo as formiguinhas trabalhando lá, né, e o funcionamento delas, esse funcionamento das colmeias e etc. Mudanças ambientais, emoção é contagiosa. Emoção é contagiosa. O Vygotsky falava isso, apaixonado por Vygotsky. Então ele fala, emoção contagia. E o Miguel Nicoleles fala dos brain nets. Então, quando a gente entra em contato com pessoas, né? E aí a gente tem umas pessoas muito sumidade nisso, né? Como o Dalai Lama, que falam que quando ele entra numa sala, você sente, né? Sabe aquelas pessoas que você sente a presença? E só de você estar perto, você fala, ai, meu coração acalma, dá um quentinho. Né? Então, buscar essas pessoas, essas liberações de ocitocina, de serotonina, buscar a sua tribo, olhar para o horizonte. Então, aquilo que a gente falou nas estratégias de manejo com burnout, manejo de estresse em relação ao burnout, olhar para o horizonte, né? Então, desfocar, né? Tem a visão focada e a visão
Ampliado, foco aberto. Na verdade, o foco aberto e a visão periférica e o movimento também. Exatamente. O movimento periférico. Então, você caminhar e observar o movimento aqui na visão periférica ajuda bastante a estimular o sistema nervoso parasimpático, porque o parasimpático ele vai contrabalancear esse estado de reatividade que é feita pelo sistema nervoso simpático. Exatamente. A atividade física, quando bem direcionada, quando bem feita, também vai ajudar nessa regulação e nesse conhecimento do próprio corpo. Então, a atividade física é uma faca de dois gumes. Você pode usar ela para fugir da sua própria experiência ou você pode usar ela para formar experiência. Até porque, em relação à atividade física, e a gente também pode fazer um vídeo sobre os diferentes tipos de atividade física e o que eles geram, que os estudos dizem em relação a sentimentos, é muito interessante. Se vocês quiserem, deixem os comentários aqui. Mas, em geral, se a gente classificar a atividade física como leve, moderada e intensa, a atividade intensa ela vai estimular o sistema nervoso simpático. Sim, e aí eu não estou falando nem de simpático e parasimpático, eu estou falando de conhecimento mesmo do próprio corpo. Das sensações, você poder entender as suas próprias sensações. A atividade física é uma entender o que é lindo para isso. Provoca em você. Então, se eu estou precisando, se eu não estou conseguindo me regular porque eu estou com menos energia, uma atividade que me traga energia é mais indicado. Se eu estou num momento em que não estou me regulando porque eu estou hiperativada, sim, aí a gente tem... Então, a gente também... o primeiro passo, vamos lembrar, que é entrar em contato com a gente. Sim. Como a gente está. Então, a atividade física, nesse sentido, né? Então, a gente tem o yoga... Não, toda atividade física entra nisso, é válida. É válida. Então, de novo, quando bem, depende de como a gente faz. Então, por exemplo, eu nado. Eu posso nadar só para ir lá e descer o cacete e fazer força, porque tem dias que eu quero, que é bom para mim. Mas eu posso nadar tentando perceber qual a sensação que eu tenho no contato com a água. Isso. Aí você está trabalhando mais. E o que está acontecendo comigo quando eu entro em contato com a água? O quanto eu estou recrutando de mim ou eu não estou recrutando? O que vai acontecendo com as minhas próprias emoções nesse rio interno? Sim. Eu fico mais na minha profundidade, eu fico mais na minha superfície. Pode ser uma exploração. Eu estou sentindo o meu estômago, eu estou sentindo o meu batimento cardíaco, como está a velocidade dos meus pensamentos. São experiências. E uma palavra que me vem à mente, que eu amo, é curiosidade. A curiosidade. Então, é necessário uma curiosidade sua em relação a si mesmo. Então, para você ver como você se sente em cada atividade ou fazendo em cada dessas experiências que a Dani trouxe como ferramentas, tem essa curiosidade de olhar e em mim como isso ocorre, em mim o que é. Como é que é isso, né? E podendo desenvolver um vocabulário mais de experiência do que um vocabulário só de cabeça. Isso. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou brava, ou eu estou bravo, né? Eu estou com raiva. Tá, mas o que é raiva na sua experiência? É um aperto do estômago? É uma suspensão do diafragma? É um endurecimento da musculatura? O que é raiva para você? Então, eu sempre pergunto para as pessoas, elas chegam, eu passei lá, estou com diagnóstico de ansiedade. Tá bom. O que é ansiedade para Como é que você vive a sua ansiedade? Como é que é a ansiedade para você? Como você vai sentindo? Que sensação que sensação você tem quando você está numa crise ansiosa? O que você vai fazendo com você? Você vai se suspendendo muito, avançando, né? Repete no microfone. Você vai avançando sobre o mundo, você vai se retraindo e aí a sua cabeça vai muito rápido porque você está se encolhendo muito. Aonde desconecta uma coisa da outra? Está conectado, não está? Então, são perguntas da experiência. E desenvolver esse vocabulário. A gente fala pouco da experiência. A gente fala muito da cabeça,
a gente fala pouco da experiência. A experiência tá sendo bem valorizada no marketing, né? Mas aí é outro tipo de experiência. Mas eu acho que a gente pode se apropriar. Sim, eu acho que a gente pode ser... Isso, né? Quando a gente trabalha com regulação... De fato, perceber. Então, quando a gente fala de regulação emocional, de ter o próprio tempo, é isso. É a gente conhecer o tempo do nosso processo vivo. Então, veja... Todos nós temos um ritmo que foi dado para nós pela vida, sempre presente. De presente, alguns têm um ritmo mais estendido, então eu falo que é o rio, né? Alguns têm um rio mais caudaloso, outros têm um rio que as águas vão mais brandas, né? Tem um tempo mais estendido, outros têm um tempo mais ritmado, mais compassado. Outros vão ter um ritmo que é mais de, eu vou ficar aqui lendo horas. Tem gente que não tem paciência, que vai limpar. Tem gente que vai descansar fazendo faxina em casa. Então, veja, são ritmos diferentes, são modos diferentes de entrar em contato com o próprio ritmo, de ter uma quebra para um descanso. E o descanso de cada um vai ser muito particular. Sim. E isso faz parte de regulação emocional. Esse conhecimento do nosso ritmo é uma regulação emocional. Sair dos viver para experienciar. Exatamente. Então, trazer essa visão do que eu estou fazendo. E aí, quando a gente fala de vivência e experiência, né, a gente é afetado pelo mundo. A vivência é quando a gente passa por cima e a gente nem desenvolve uma compreensão dessa afetação. A gente só continua e a gente vai na vida. A experiência, ela se forma quando a gente é afetado, a gente compreende esse afeto, a gente entende o que está acontecendo conosco. A gente pode, inclusive, desenvolver uma linguagem sobre essa compreensão e a gente devolve para o mundo. Então, inclusive, faz parte disso a comunicação, de dizer para o outro, olha, quando você faz as coisas desse jeito, né, quando você bota a mão na mesa e se declina sobre a mesa e eu estou sentada, isso mexe algo em mim. Isso é importante. Isso me afeta. E me afeta de um jeito um tanto desagradável. Eu fico recuado, eu fico com medo, eu fico... E isso aí já é uma forma de regulação, né? Então a pessoa primeiro sentiu e depois ela comunicou. Exatamente. Então ela está respondendo. Isso é uma regulação. É uma regulação. E aí eu posso, inclusive, dizer... Então a gente está falando da comunicação não violenta. Eu posso dizer para o outro, será que dá para você, né? Quando a gente for conversar, você pode me chamar, ou a gente que peça. Se for uma pessoa que não dá para ter essa conversa, você está vindo a pessoa vir até você, você já vai ficar em pé, já vai se distanciar um pouco. Veja, isso também é regulação emocional. Sim. A gente poder escolher as nossas atitudes diante de algo. Exato. Né? Mais alguma estratégia de regulação? A gente falou um monte, tem mais um monte para falar, porque sempre tem. Com certeza. E se você tiver sugestões, coloca nos comentários. Coloca suas estratégias também, né?